PH tá aqui? Então vamos pro ReZero. Não, Tem reserva ainda, na verdade. vamos ver Semideus aqui, depois vamos pro ReZero. Tá deixando o bolo, a cereja do bolo pro final, né? Nem sei, Já tá? Não falei vi esse muito vídeo. de coisas vindas do Japão nesse canal, É mas R$50, definitivamente João. algo bem interessante desse país são os jogos. Todo mundo sabe que o Japão é um grande polo de produção de jogos. Eles têm uma indústria muito grande que é o berço de empresas e franquias extremamente influentes no universo dos jogos. Talvez as mais influentes, inclusive. Mas dentro dessa vasta indústria, Ó. existem alguns Caraca! jogos bastante... Caraca, ele conhece essa VN, cara. Essa VN é muito underground. Pensei que só eu tinha no meus. Não vejo, não vejo. Você conhece, sabe porque você conhece, ele conhece. Não. É o jogo que o Robert Herbert fez um review. O crítico de cinema. Você chamou o Ebert de Herb, meu Herbert. Fusca turbinado, como é que é? Não é isso? Não lembro bem. Herbert. Ebert. Ou Herbert, Ebert, então. pra algumas pessoas também, Ebert. Pô, Ele fez review disso? fez. Não, o Cosmologic of Kyoto. Eu te odeio! Não! Não, as pessoas não podem conhecer, não! Gatekeeping, parou a live! Lembrem-se, o fim também. Ele tinha uma raiva, não raiva, né? Ele falava que jogo não era arte. Aí por alguma razão o pessoal recomendou esse jogo pra ele, eu acho. Aí fez um review. Ele falou que gostou e tal, enfim. Um pouco antes dele morrer, ele tava meio que sendo convencido que videogame era arte, com Shadow of the Colossus e tal. Né? Parece até o game. Não sei se o TH lembra. TH? Tem que mandar por Pix? Foi mal. Só um minutinho, cara, que eu tô parando para aqui. TH tá doente, pô. Já eu vejo. esquisitos que tem uma vibe bem Não, foi o bizarra. Pix. Sendo que alguns deles guardam mistérios que até os dias de hoje permanecem sem solução ou estão envolvidos em lendas urbanas macabras. Então é por isso que no vídeo de hoje nós vamos conhecer alguns jogos japoneses misteriosos. Eu adoro porque dá pra confiar no semideus, né? Mas qualquer outro canal é Jogos Misteriosos do Japão. Aí. Hey, Yumeniki, oh meu Deus. Ibi, oh meu Deus. Aoyoni, oh meu Deus. Mas como é o semideus, ele vai vir com alguma desgraça. Eu vi que pela capa, né? Esse jogo do peixe eu também conheço. Eu também conheço o jogo do peixe. Infelizmente, cancerizaram o meu Cosmological of Kyoto. É isso, acabou. A passar bem. Eu acho que eu vou botar a lista completo 10. Pô, a culpa é do Herbert, pô. Ah, mano, pois eu cancerizei. Cadê meu gatekeeping, galera? Há muito tempo, tá ligado? Meu gatekeeping, galera. O Ebert morreu em 2009, cara. Que eu lembro. Muito tempo, né? Obviamente. Olha, tem um Em do Kotaku falando que é o jogo favorito 1993, a dele. empresa Soft Edge lançou para o MS-DOS o jogo The Cosmology of Kyoto, que é um jogo de aventura ambientado em uma Kyoto. Negação, cara. Semideus agora. Pronto. É habitada por criaturas do folclore. Comentando de verdade aqui, sem meme. Comentando sem meme. Eu vou continuar. É a segunda vez que esse filho de uma mãe populariza uma coisa que pra mim era super underground. Mas claro que eu não sabia que o Ebert tinha feito a review e tal. Mas aquele. Vocês lembram que ele falou do 17.776? Que era um jogo. Que era um jogo de NFL infinito. Ah, eu lembro sim, eu lembro. Você lembra dele mencionando? Cara, isso pra mim é uma das histórias mais incríveis, assim, incríveis mesmo que eu tinha encontrado. Porque futebol, sabe? Eu acompanhava futebol e beisebol. Eu não vejo tanto beisebol hoje, infelizmente. Mas tinham contado essa história, assim, eu fui pesquisar e eu achei espetacular, devorei fácil. Maravilhoso. Aí eu fui citar isso em live aqui, a galera, o Igor viu isso no Semideus. O Igor viu isso no Semideus, o Semideus fez. Vai se fuder, cara. Vai se fuder, cara. Caiu a fake news, hein? Filho da mãe, cara. O cara. Japonês como demônios, fantasmas e goblins. E o jogo meio que não possui um objetivo definido, deixando o jogador com certa liberdade para interagir com o ambiente, que é bem liminar, como vocês podem ver aí no fundo. O cenário do jogo tem uma atmosfera bem esquisita, com personagens com visuais inquietantes. A violência é bastante presente nele, assim como a representação do inferno de formas bem macabras. E tem até rinha de galo no jogo.
Essa foi a única parte que eu consegui inserir essa informação. O Cosmology of Kyoto é bastante comparado com outro jogo japonês bastante conhecido, o clássico LCD Dream Olha Emulator, só. já que os dois têm essa ideia de ser uma espécie de walking simulator Que ninguém entendeu, num tá? ambiente meio estranho, onde o jogador se depara com eventos surreais. Mesmo que esse jogo em específico tenha uma vibe mais sombria. Ninguém entendeu LSD, mano. Ninguém. Eu tô pra review, viu? Endgame só de jogos assim, né? Ah, agora eu entendi porque ele realmente. Ele tá tão pegado esse jogo, né? É óbvio, né, cara? E um fato bastante inusitado sobre Cosmology of Kyoto é que ele foi o único jogo que recebeu uma review do aclamado crítico de cinema Olha ali. Roger Ebert, que é Tá considerado vendo que é o Ebert? crítico de cinema mais conhecido Não é, e Ebert, não influente é? da É Ebert, história. cara. Sei lá. Ele tinha uma opinião bem controversa sobre videogames, já que o mesmo não considerava esse meio como um tipo de arte, ou pelo menos não uma arte verdadeira, considerando videogames algo menor. Porém, parece que, por algum motivo, o Cosmology of Kyoto foi a Como única é, né? exceção Aconteceu para isso. ele. Sendo que na sua review ele parece ter gostado muito do jogo. Mas como esse jogo relativamente obscuro chegou a ele, é algo que eu não consigo dizer, mas enfim. Definitivamente, Cosmology of Kyoto é uma experiência única de se jogar. Como ele é um jogo de 1993 para o MS-DOS, ele não é mais vendido, mas ele é bem fácil de encontrar online. Então, se ficou curioso, eu acho válido ter a sua experiência própria com ele. A minha teoria é que, tipo assim, ele foi testando, assim, recomendações de jogos, né? Amigos e fãs e tal. E ele tentou jogos que não tinham a estrutura de jogo, basicamente. Que é o caso de Cosmology of Kyoto, sabe? Então, talvez seja isso. Não, acho que é porque é um jogo muito próximo da realidade fílmica. Point and Não, click. falando assim, alguém recomendou porque justamente tem esse aspecto, que não é tão Não, jogo. é um aspecto. Você comentou o quê, meu Deus? Não estrutural de jogo? Não estrutural de Não jogo. Não, é porque eu acho errado. gamificado, assim. Eu acho errado dizer não estrutura de jogo, porque é um jogo. Mas eu Anderline Z mandou R$50. Mandou. E Filho da mãe mandou mais um rap assistiu o anime. filme Billy e Mandy contra o Bicho Papão. Podes dizer? Mas não foi de rap de anime, não. Foi do filme do Bicho Papão. Do Billy Quem Band. mandou, cara? Ah, assiste filme de Billy Band contra o Bicho Papão. Essa voz em português, que eu coloquei com alguma razão. Ah, pô, pode ser, velho. A gente vai ver, mas, pô, não hoje, né? Pelo amor de Deus. A gente vê, tá no programa agora. Billy Mandy, pô, com certeza. A gente vê. Bem, Dublado é e um filme que a tudo gente também. Talvez visto. Eventualmente a gente queria ver esse filme também, eu acho. Mas enfim, voltando aqui. Valeu pelos R$50, vale dizer. Muito obrigado. Valeu. Mas, voltando Gostou aqui. de filme. Eu tava dizendo assim, eu vou pelo outro lado. Sabe quando alguém assim, não sei quem é o mais bonito ou não sei quem é o mais feio? Evidentemente as duas frases são iguais. Em equivalência, mas tem uma intenção. Aí você, não é tão videogame, eu digo, mais próximo do fílmico. Porque esse é um videogame mais próximo do fílmico. Eu até falo a verdade aqui. Eu adoro point and click, cara. Um dos meus jogos prediletos é um point and click, I have no mouth and I must scream, sabe? Então, o Cosmology of Kyoto também é um dos jogos que eu tô mais, sabe? Eu adoro. Eu quero muito ser o cara que conhece os point and clicks around the world aí. Monkey Island, né? Não sei se vocês conhecem, tá? Monkey Island, This. Não conheço, né? Não conheci Nenhum jogo da LucasArts. Vasco, cara. Eu quero ser o cara que tem todos os games de point and click assim no aval. E eu não gosto tanto de VN, olha que engraçado, mas enfim. É porque VN não é. Não tem o point, né? Só o clique. Muitas das vezes, né? Não, Claro. não tem uma estética bonita, até, né? Nesse caso. Uma estética única, vai. Ghost Trick pra você é o quê? É um point and click Mas, action, né? é um point and click. É, um point and click action. Pois é. É daquele ali pra cima. Pô, eu adoro Phoenix Wright, é um jogo lindo também. Cara, o que foi agora? Muito obrigado, tu é foda. Não, você que é, amigo. You're breathtaking. Valeu pela recomendação, pô. A gente talvez até veja Billy Mandy completo. Querido, a gente vai fazer a postagem no nosso Twitter do dia que será o respectivo Billy Mandy, tá bem? Sim. Beijão pra você não No perder caso, também. se você acha que é importante você participar, você pode ver o Void também, né? Então você pode Pois falar é. um dia que a gente pode... Exatamente.
Eu ia falar que um gênero que eu nunca explorei, que eu acho muito bonito os jogos, é o de PC 98. São aqueles jogos que... MS-DOS? É MS-DOS, eu acho. Eu até pensei que é MS-DOS, mas não veio. Aqueles jogos tem aquela estética que é tipo pixelada, mas é tipo um pixel muito bem feitinho, assim, muito bonitinho. É esse. Yuno, You Know, então, You Know. You Know. acho lindo também, acho lindíssimo. Então, é porque, tipo, os japoneses, né, que... Eles, especificamente os japoneses, eles ficaram muito bons em fazer jogos pra PC 98. Essa estética é realmente uma das melhores dos mundos dos games mesmo. Quem souber aí também, hein? Quem tiver uma lista no Letterboxd, no Backlog aí com os games com essa estética do Yuno, né? De Cosmology of Kyoto e tal. You Know é um clássico do 98, sim. Tem justamente essa estética que eu tô falando. Alguém perguntou, o Guilherme perguntou do Telltale. Telltale Games? Eu gosto de um jogo da Telltale, que é Minecraft, né? Claro, porra. Não, é o Batman, pô, né? É Game of Thrones. Não, eu gosto muito de Among Us. Wolf Among Us. Wolf Among Us. Não. Pô, com certeza tem um de Among Us hoje em dia. Podia ter de Among Us, cara, podia. Mas eu gosto muito de Wolf Among Us deles. Queria muito que eles tivessem feito mais de Wolf Among Us, mas eles terminaram ali, né? Fechado. Não tá fazendo sequência aí, se não me engano? Nem ideia. Eles estão fazendo sequência, cara. Sim. Mas não sei se vai sair de fato, né? O único defeito daquele jogo, cara, é que Crooked Man foi muito resumido. Infelizmente, o Crooked Man foi muito resumido. Eu fiz, tipo, 3 finais pra ver se tinha mais espaço do Crooked Man na história. E não. Pouquíssima alteração. Que engraçado, né? Não sei o que aconteceu pra eles terem resumido tanto o Crooked Man na lore, mas enfim, né? É um bom jogo. No remake é horrível mesmo, feião. O anime também era mó feio. O anime que saiu em 2017, 2018? É. 2020. Horroroso. 2020, caramba. Eu não sei, cara, 2021, por aí. Quando terminar o vídeo, a gente bota o remake de Yuno só pra fazer a comparação, né? Mas enfim. Vamos lá. É isso aí, meu. Steamman, que é o o peixe. Isso aí a gente já conhece, pô. Castelo Rá-Tim-Bum só que tinha, pô. Os títulos ao longo da história ficaram Botou bastante populares por permitir ao jogador cuidar de um bichinho de estimação através de um Cara, que Kinect tem uma faça, né, velho? Porra. um celular. Como é o caso do fenômeno Paul, que algum tempo atrás Vai roubar as pessoas cerebrais. justamente com essa proposta, de ser um Tamagotchi e um dispositivo eletrônico. Mas eu tenho certeza que nenhum dos pets virtuais que já existiram se compara com a bizarrice que é Siamen. Sim, existe um jogo que seu objetivo era cuidar de um peixe/girino com um rosto humano. Girino? Ele foi inicialmente lançado para o Dreamcast no Japão em julho de 1999 e posteriormente uma versão do jogo foi lançada vira para o sapo, né? PlayStation 2 em novembro de 2001. Sendo que o jogo é também conhecido por ser um dos únicos títulos a usar o microfone do Dreamcast, o qual você usava para conversar com esse bicho. Cara, isso aí é TV Rá-Tim-Bum, pô. O jogador Só que tinha. acompanha o seu pet desde a sua fase inicial de desenvolvimento, tendo que conversar, alimentar e cuidar do homem girino até que ele se transforme em um sapo no fim do jogo. Assim como a... Não, de boa. Ok, isso aqui é inacreditável. Mas o peixe, o peixe com o rosto não é tão absurdo assim os japoneses, porque tem capas no Japão que elas têm uma configuração de não de pintura, né, mas de escamas com cores pretas, protuberantes assim, sabe? Tipo orca, que fica muitas pessoas quando era criança eu pensava que aquela parte branca da orca era o olho, né? Mas tem claro que não é. Tem peixes carpas no Japão que elas conseguem meio que ter um crânio na cabeça, assim, sabe? E tem todo um folclore de ayakashis, né? Que são seres humanos peixos. Sereios? Não. É só a cabeça mesmo. Agora o sapo não tem não. O sapo é a bizarrice. É a originalidade do jogo, tá, gente? Um capa é quase um sapo. Sapo humanoide. Tem tanto... Eu até tô lembrando aqui, Gabizo, eu não sei o nome, cara, porque eu tenho que decorar os Gojikis, mas tem até a lore de um peixe sábio. Um peixe
Carpa, com um rosto humano, ser um grande sábio. Né? Um ancião da sabedoria. Mas enfim. Lembrar. Enfim, né? O sapo não. O sapo ali é a lore do jogo aí. do homem Meu de Deus, Deus. até que ele se transforme em um sapo no fim do jogo, assim como aparece na capa dele. E o progresso do Seaman é bem lento, pelo simples Pelo fato amor de do Deus. jogo se utilizar de tempo real, se baseando no relógio do console. É claro que dá para acelerar o Ô, louco. progresso alterando manualmente a data do console, Ô, louco. porém é preciso tomar cuidado para Cara, que sua jogo- pequena criatura que não jogo cair de tigre, fome cara. ou algo parecido. O bicho também possui Não tem fases cenário nenhum. especiais para dias do ano em específico, onde ele dizia um fato do dia do aniversário mais do simples jogador do mundo. e também tinha o costume de ser bem ácido em alguns comentários. Algo que chama a atenção no jogo é como foi feito o seu marketing. Foi criado um site e um vídeo que explora o conceito da criatura que cuidamos no jogo ser na verdade uma espécie da vida real. O comercial feito em 2000, por exemplo, emula a matéria de um telejornal noticiando o descobrimento de um espécime vivo do Siamen e a história do seu descobridor, um cientista Jean Paul francês Gaze. chamado Jean-Paul Gasset. E o que mais Isso é meio impressiona nesse sapo vídeo é Leviatã, como né? os atores falam coisas absurdas sem A RG, saber do mano, personagem em essa nenhum porra. momento. E apesar de ser relativamente desconhecido no ocidente, mesmo tendo um lançamento para a América do Norte em agosto de 2000, tendo inclusive o Leonard Inacreditável que Nimoy, tenha tido. o Spock de Star Trek como narrador, no Mais Japão, inacreditável por ainda. incrível que pareça, o jogo gerou vários merchandising. Mano, que desgraça. Plushes até Que livros. Além de, é claro, desgraça. não só um, mas 2 Dreamcasts temáticos do Siamen. Que Sendo um desgraça. chamado Skeleton Case, que é um console translúcido com o ícone do Siamen estampado nele, e outro que é simplesmente possível. algo extremamente aleatório, sendo um Dreamcast de temática de Natal do Siamen, que inclusive esses são hoje peças de colecionador, então eles valem bastante dinheiro. Que E também porra. foi lançado um controle especial para o jogo, que é esse passando aí de fundo, que não me parece nada confortável de se usar. Que Ele porra. vem com a versão do PlayStation 2 do jogo, versão essa que isso, possui cara? alguns conteúdos adicionais comparada à do Dreamcast. Só que depois de tudo isso, a história do Siamen não acaba por aqui, já que em 2007, ainda para o PlayStation 2, o Siamen ganhou uma sequência, o Siamen 2. Esse Não é jogo só possível. saiu para o Japão, então ele não possui uma versão em outro idioma. E como o jogo se baseia muito em conversar, só dá para realmente jogar se você fala japonês. Porém, o jogo em si não tem muito a ver com o primeiro jogo, já que nele, ao invés de ser um jogo de pet virtual meio surreal, ele é um simulador de Deus, onde o jogador pode modificar uma pequena ilha que é a morada de uma espécie de Homem das Cavernas, Não é que é possível. baseado no Homem de Pequim, que foi uma subespécie do Homo erectus, que seus ossos foram encontrados durante os anos 20 em Pequim, na China. E apesar de serem jogos bem diferentes, o Siamen 2 ainda mantém algumas mecânicas do jogo original, além do Siamen aparecer nesse jogo como Mano. uma espécie de pássaro. E é assim que acabam os jogos dessa Mano. franquia. Quero dizer, pelo menos os que foram lançados, já que Mano. essa franquia tem uma quantidade considerável de projetos que nunca viram a luz do dia, como é o caso da aplicação para o Windows, onde o Siamen servia como um assistente virtual, igual É um foda, Bones pô. Buddy da vida. Também existia notícia sobre um Ó, jogo da odiava esse franquia macaco. para o Nintendo 3DS, que teria o envolvimento do ex-presidente da Nintendo, o Satoru Iwata. Porém, esse projeto foi cancelado. E em meados de 2017 se Não. iniciou a produção do Siamen 3, algo que foi noticiado pelo próprio Yuji Saito, o criador do jogo. Mas já faz uns bons anos do início da produção desse jogo e não temos mais nenhuma notícia sobre ele há um bom tempo. Então existe a possibilidade dele ter sido cancelado, mas não se sabe ao certo. Enfim, é fascinante possível, o cara. quanto de história está relacionado a esse bizarro e obscuro jogo do Dreamcast, que hoje pode ser Aposto. considerado um clássico cult. Um clássico do Dreamcast. Eu já vi algum mangá referenciar ele. Tipo assim, tem uma piada aqui. Eu não lembro qual é. Ó. Acabou o vídeo? Não, acho que não. Detalhe. Ai, Oi, Xaxim. Kawaii Sashimi. Agora falando de É, outro jogo foto japonês assustadora. que nunca saiu do seu país de origem, temos o jogo Thiago chamado Kowai Shashin, que foi lançado para o PlayStation 1 em 2002.
No Isso eu não jogo conheço. você controla uma garota chamada Hiyori que precisa exorcizar espíritos presos dentro de fotografias. O jogo em si Ai, tem ai. visuais bem Ai, assustadores. Fatal Frame. Contudo, ele também tem a fama de ser Deve ser um porte amaldiçoado, jogar já isso. que é dito que as fotos presentes no jogo são realmente olha o jumpscare aparições aí. de fantasmas, usadas para tentar criar uma Pausa um verdadeira minuto aí. experiência paranormal Tu quando conhece, se você conhece jogasse. aquele jogo que é. Qualquer coisa, uma bomba? Tipo, é uma menina que você vai controlando ela e, tipo, qualquer coisa, qualquer objeto pode ser uma bomba. Você tem que descobrir qual objeto é uma bomba. E basicamente o jogo é isso. Não, eu não É de PS1. Catamari da vida, assim, de loucura? Mas O Wario da vida, como se enquanto... fosse uma. É Realista? como se fosse, sabe, tipo Scramble, assim. Que isso, cara? Pensei que eu tava usa- pensando em Wario. Não. Que É isso? meio cego, assim, deixa eu ver o nome. Acho que é Bakuhatsu alguma coisa. Suzuki Bakuhatsu. Faz É todo um jogo da Enix. todos em Bakuhatsu. Suzuki Bakuhatsu? É, sim. Que em inglês Ok. é. Bomberman, só que Bomberwoman, né? Pois é. Bom, continuando aqui com a desgraça. Buddhist Adventures é um bom nome para um jogo do Igoi? Não. O jogo. Além de que, supostamente, algumas pessoas que trabalharam no jogo teriam experienciado eventos estranhos e até alguns teriam morrido. Alguns deles, inclusive, tiraram sua própria vida. Tudo isso por ter mexido com imagens amaldiçoadas. Era dito até que os fantasmas nas fotos eram editados para eles ficarem mais evidentes do que na imagem original. E é claro, levando em consideração que Koyashashin é um jogo de terror, seria muito conveniente, pensando no marketing, ter uma história dessa atrelada a um jogo. Claro. Contudo, essa história não surgiu exatamente com o jogo em si, o qual teve um lançamento modesto, e pode-se dizer que ele não foi um sucesso de vendas. O jogo foi desenvolvido por uma empresa chamada Media Entertainment. Ela era uma empresa focada em produzir jogos de baixo orçamento, sendo que ela veio à falência em 2004, 2 anos depois do lançamento do jogo Amaldiçoado, o que teoricamente daria mais credibilidade para as histórias relacionadas ao jogo. Porém, isso parece mais uma coincidência. E Nossa essa história senhora. é tão intrínseca a esse jogo que até Que mesmo design é em esse, mano? reviews antigas do produto no site da Amazon é possível encontrar Parece usuários comentando sobre fake- ela. fake Não se jogo, sabe né, ao de certo da LG. onde Fake game, né? Koyashashin é um jogo amaldiçoado aquelas bonecas que surgiu. você comprava na Existem loja de R$1. teorias que ela teria aparecido em um board do Chu-chan, porém não se sabe ao certo. Mas ela é considerada por muitos um fruto de uma superstição que surgiu graças à natureza macabra que o jogo passa. Ah, cara, mas o que tem de macabra? ReZero já Pessoas foi. Não morreram. foi ainda ReZero. Uta Honotari. Não, Uta. Uta no Tatari. Uta Honotatari. Ah, Tatari. Esse não é tradução, Uta é canção, não é referência. É bem E... conhecido o fato de alguns jogos feitos com RPG Maker terem temáticas bem sombrias, João além de Chefes mandou muitos passarem 50 reais. Assiste este rap. https://youtube.b/dmi.v2k. Não. João Xerxes. Obrigado, João Xerxes. Valeu pelo O seu Obrigado. Pix vai ser... Pix. O seu Pix vai ser graciado, tá bem? Mas fique conosco, porque nós ainda temos o ReZero pra assistir no tempo normal. Depois da... Porra, Over. Que susto, cara. Se fuder. Obrigado, João Xerxes. Mas já, tá? Segura um pouquinho aí, a gente vê o vídeo. Mas é porque a gente tem que ver o ReZero antes. Se fudeu. É, a vida é essa, pô. Ai. Cara, away não, cara. Não Não, cringe é não. uma por favor. coisa que eu acho que é importante ressaltar antes, assim, é que mandar conteúdo de vídeo que não tem contexto pra gente não é interessante pra live. Porque, tipo, mandaram a gente. Acho que é você o Taga, na real, né? Falando de Mushoku Tensei, o Kitsune. Ele não reagiu, ele só ficou vendo o vídeo estaticamente, não teve nenhum comentário, porque ele não conhecia você bem. Ele não sabia o contexto da conversa, ele não gostava de Mushoku, nunca viu Mushoku. Só foi. Qual é fazer a review disso, né? Fazer um react disso, né? Não tem... Então, enfim, só essa questão. Se for mandarem vídeo, mandem vídeo que tem. Pode ser um vídeo meme, mas assim, pelo menos tem alguma relação com a gente. Salva aí esse vídeo do João Chess, porque ele... Sim. Eu acho que é rap, né?
Óbvio que é rap, né? Se eu- colocar especificamente. Salva essa desgraça aí. Antes eu só quero dizer que eu nunca Tá no tanco live que aqui. Aoane. Eu nunca tanco que Aoane copiou a arte do Jiu-Jitsu, né? Do jogo básico. Eu nunca vou tancar isso, cara. Eu nunca tanco que tem sequência, sabia disso? Qual. Tem sequência, um Niraone? monte. Tem um filme, na real, um filme live Tem um action. filme, mas tem sequência de Aoyone e as sequências são inaceitáveis. Inaceitáveis. Que a Oyoni, não que seja o melhor, né? Mas foi o que teve mais sucesso como IP. Tem uma sensação de terror bastante efetiva pela sua atmosfera. Existem milhares de jogos de RPG Maker. Afinal, é relativamente simples criar um jogo usando essa engine. E muitos É jogos mesmo. japoneses ao longo dos anos que foram feitos nele ficaram bem famosos, como é o caso de um Minique, por exemplo. Contudo, existe um jogo bastante obscuro que guarda um easter egg macabro que nunca foi explicado. Utaho no Tatari é um jogo indie de terror feito no RPG Maker que fez certo sucesso em seu país natal. Porém, fora dele, ele é bastante desconhecido. Não é à toa que até hoje No ele não Mask, possui né? uma tradução completa para o inglês e Ah, qualquer outro No idioma. Mask. Existem algumas pessoas que dizem estar trabalhando em uma tradução, porém até o momento não existe uma tradução para o inglês que compreende o jogo inteiro. Lembrando que Utaho no Tatari possui 2 jogos funcionando como 2 partes. Neles nós controlamos uma garota que perdeu sua mãe e tenta encontrá-la em uma mansão lotada de criaturas sobrenaturais. E os visuais desse Ai. jogo, assim como esperado de um clássico Porra. jogo de terror do Tô RPG escuro Maker, aqui, são porra. bem tenebrosos. Mas além disso, o que levanta discussões na internet sobre o jogo foi um suposto glitch que ocorria em uma determinada parte no mapa no segundo jogo. Esse glitch fazia com que um monte de textos aparecesse na tela de forma desorganizada, para logo o jogo mudar para uma tela preta que fica piscando por alguns segundos até mostrar uma imagem como se fosse um jumpscare. A imagem se trata de joguinho um pra jogar no rosto de uma Halloween, mulher que parece estar deitada. Ela não é muito nítida, porém muitos alegam que essa imagem se trata de uma pessoa que, digamos, não está viva. Por esse motivo mesmo eu estou censurando ela. Essa imagem aparece apenas durante essa tela de erro e em mais nenhum Ai. lugar do jogo. E até onde eu pesquisei, não se encontrou a origem da imagem. Logo também não se sabe ao certo se isso é uma foto de uma pessoa que foi dessa para melhor ou não. Existe a teoria inclusive que essa é uma representação macabra da mãe da personagem do jogo. E esse caso em particular lembra bastante o caso que está relacionado ao jogo Hong Kong 97, que possui na sua tela de game É, porque quando o cara morre, né? uma pessoa É. falecida também. É, Porém, pois nesse é. caso, conseguiram Isso aí todo mundo encontrar a chega e origem fala, dessa meu. imagem e comprovar que realmente se tratava de uma pessoa não viva. Inclusive, há bastante tempo atrás, eu fiz um vídeo indo a fundo na história desse jogo, caso tenham ficado interessados. Mano, esse jogo é um meme. O jogo de Hong Kong 97 é um meme, cara. Mas desde a época que o seu Wilson fez aquele review de 2014, eu acho. Eu já ficava, cara, que é isso? Que coisa bizarra, política, assim, do nada. Esse jogo é um shitpost de conspiração de direita, cara. Absurdo. Absurdo. Pessoa morta de verdade no jogo, cara. Mas não é só isso, né? Não é só isso. Eles vão avançando muito mais. Um dia uma tradução do jogo foi lançada, talvez dê uma luz a esse mistério sombrio. Acabou o vídeo. Interessante. Nossa, semideus Então é. eu acho que é isso. Esses foram alguns jogos Semideus de japoneses praxe, que né? eu decidi falar aqui no canal. Já conheciam algum dos Esse meus último aí realmente valeu, viu, cara? E o no. Esse último eu não conhecia mesmo, não. E o no Remake.